Fala galera, tudo bem? Luiz Olivieri, vídeo novo no canal, iniciando o ano aqui, janeiro de 2022, para tratar de um assunto que tem gerado muitas dúvidas aqui no escritório, tá? É sobre a PEC dos precatórios, a PEC número 46 de 2021, que alterou o artigo 100 da Constituição Federal, que é aquele artigo que trata do sistema de pagamento dos débitos do Estado, da Fazenda Pública, quando o governo, quando o Estado é devedor desse ou daquele credores. Se esse vídeo te interessa, fica comigo aqui até o final, que eu vou explicar o que é o precatório de uma forma bem resumida, bem didática, bem acessível, para ao final dizer, no seu caso especificamente, o credor alimentício, do pequeno precatório, daquela pessoa, do professor, do servidor público, do credor do INSS e até do grande empresário, quais foram os impactos aí advindos dessa emenda constitucional número 46. Então, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com sua rede de amizades, deixa seu like aqui, que isso é muito importante para mim, tá bom? O precatório é uma moratória, é uma caridade, por assim se dizer, nos casos em que a Fazenda Pública, em que o Estado é devedor. Quando, por exemplo, cobra um imposto errado, quando o servidor público bate com a viatura no carro de outra pessoa, quando o Estado, no processo, ele litigando com alguém, ele perde por esse ou aquele motivos. As dívidas do Estado são pagas através do precatório. O precatório é uma ordem de pagamento para que seja inserido o débito que o governo tem em favor de X ou Y para ser pago no exercício seguinte após o dinheiro ser reservado no orçamento, né, respeitando a lei de diretriz orçamentária, para ser quitado. Então, isso é uma peculiaridade, só existe no Brasil. Eu não tenho notícias de que atualmente em outro país existe uma figura similar a essa do precatório. Nos outros países, bateu, paga, arruma. Tá devendo, paga na hora. Aqui não, aqui existe essa figura do precatório. E aí, o artigo 100 da Constituição Federal falava que depois de o processo judicial acabar, ou seja, no exemplo da ambulância aqui, o servidor público bateu uma ambulância no carro do Joãozinho, o Joãozinho ajuizou uma demanda contra a Fazenda Pública, pedindo ressarcimento pelo reparo do seu veículo. Depois que se discute todo o processo se o Joãozinho tem razão ou não, o Estado deve mesmo para o Joãozinho o reparo do seu veículo. Esse valor que ele tem crédito, que o Joãozinho tem crédito, é apurado por um cálculo aritmético, e aí o judiciário homologa esse valor, fala, não, realmente está devendo o valor, ou seja, a fase de quem tem razão foi superada, a fase da liquidação para dizer quanto foi exaurida, homologou-se o cálculo, e agora vai ser esse valor do precatório, a fase da execução, esse dinheiro é inserido no orçamento da Fazenda Pública para ser pago no ano seguinte. Pela regra antiga, tinha que inserir esse valor até o último dia do mês de junho do ano, para que ele pudesse receber no ano seguinte. Se fosse inserido esse crédito no primeiro dia do mês de julho, no outro ano. Tá? Isso, evidentemente, nos casos em que o valor desse débito da Fazenda superasse os 60 salários mínimos. O precatório é a dívida do Estado que supera o valor de 60 salários mínimos. Para aquelas dívidas do Estado inferiores a 60 salários mínimos, não entra na regra do precatório, mas sim da RPV, da requisição de pequeno valor. Então, nesse exemplo da ambulância do Joãozinho, se o Joãozinho tiver um carro muito caro e o reparo for superior a 60 salários mínimos, segue essa regra da inserção no orçamento para pagamento no exercício seguinte, leia-se no ano seguinte. Agora, se o valor do reparo do carro do Joãozinho for inferior a 60 salários mínimos, paga em 60 dias úteis depois de homologado o valor dos cálculos. Bem entendido. Pela regra antiga, esse valor teria que ser inserido até o último dia do mês de junho do ano de exercício para ser pago no ano seguinte. Essa regra mudou. A partir de agora, tem que ser inserido esse valor até o dia 2 de abril do ano de exercício, para que então o crédito seja pago no ano seguinte. Se porventura esse crédito foi inserido no dia 3, vamos supor, nós estamos hoje aqui em 2022, hoje é dia 24 de janeiro de 2022. Vamos supor que o crédito num processo X seja inserido
seja homologado judicialmente, cadastrado para pagamento, até o dia 2 de abril de 2022. Então, até 2 de abril de 2023 para a União, tá? Depois eu vou entrar nesse cipoal também. Estados e municípios têm regras próprias. Até 2 de abril de 2022 é inserido. Aí, até o final do ano de 2023, o credor vai receber o dinheiro. Agora, por sua vez, se esse valor for inserido a partir do dia 3 de abril, ao invés de ele receber em 2023, ele vai receber até o último dia do ano de 2024. Então, entenda a primeira mudança expressiva aí. O trabalhador, o credor, melhor dizendo, do Estado, ele tinha até o último dia do mês 6 do ano de exercício para inserir. Agora entrou no segundo dia do mês 4. Então, por que isso foi feito? Olha, isso é um prejuízo muito grande, porque você já ganha um elastecimento do pagamento, tendo em vista festas de final de ano, carnaval, e a vida começa em março. Então, a pessoa provavelmente... Tem o recesso do judiciário também, que vai até o dia 20 de janeiro. Então, muito provavelmente, a maioria massacrante das pessoas que tem crédito para ser inserido na Fazenda Pública para pagamentos de precatório vão perder um ano logo de cara, tá? Regra geral aqui. Vai ter uma regra de transição para pagamentos agora em 2023, conforme está lá na emenda constitucional 46 de 2021, a regra de transição, porque as pessoas já tinham direito adquirido a regra antiga quando da inserção do novo sistema, mas a regra geral a partir de agora é essa, tá? Então o trabalhador aí perdeu um ano, muito provavelmente. Também, no texto base, a emenda constitucional, ela previa só essas regras novas de precatório, que ficou conhecido como a PEC do calote, só para os superprecatórios. Isso foi alterado para pegar todo tipo de precatório, ou RPV, tá? É credor do Estado, seja ela qual modalidade, vai pegar a regra nova, tá? Que é a PEC do precatório, por quê? Porque tem o prazo de pagamento para os grandes precatórios ficou muito elastecido a ponto de ser quase impossível receber dentro de um período até pelo menos 2026. Por quê? Por conta da nova tabela de escalonamento prevista aí no artigo 100 da Constituição Federal. Vamos ver quais são? Eu imprimi e vou ler para vocês tentarem entender a profundidade e eu vou explicando na medida que eu for falando. Primeiro da ordem são as requisições de pequeno valor, as RPVs, que são as dívidas até 60 salários mínimos. Depois pagou todas as RPVs, sobrou dinheiro, passa para a próxima da lista. Os precatórios de natureza alimentícia, que são salários, indenizações e os benefícios previdenciários, até 3 vezes o valor da RPV, ou seja, de 3 vezes os 60 salários mínimos, daquelas pessoas que são maiores de 60 anos de idade ou portadoras de deficiência ou doença grave, câncer, HIV, hanseníase, todas aquelas listadas lá na Lei 8.213. Pagou a RPV da primeira, pagou os precatórios alimentícios de 60 anos e os portadores de doença grave, sobrou dinheiro, passa para a próxima categoria. Os precatórios de natureza alimentícia, ou seja, benefício previdenciário, salário do professor, o aumento do professor, da escola do estado e tudo mais. Os precatórios de natureza alimentícia no valor do limite de 3 vezes o valor da RPV, ou seja, 3 vezes o teto de 60 salários mínimos. Sobrou dinheiro, passa para a próxima categoria. Os demais precatórios de natureza alimentícia, além de 3 vezes o valor do teto da requisição de pequeno valor, ou seja, o que sobrou dos alimentícios com teto de 3 vezes o valor da RPV, que são 60 salários mínimos. Sobrou dinheiro, paga os demais precatórios. Entenderam o cipoal? É se sobrar dinheiro. Nisso, a Fazenda Pública, o Estado, ele tem como vincular e usar esse dinheiro para outras fontes. Um ponto que gerou muito debate, que fez inclusive parte da emenda constitucional ser barrada e voltada para análise, para votação nas duas câmaras, é o seguinte, que houve uma alteração no texto por parte do Senado, no sentido de se acabar com o Bolsa Família, de 200 e poucos reais, e inserir o Bolsa Cidadã ali, uma ajuda de custo pago com o dinheiro dos precatórios para as pessoas de baixa renda no valor de R$ 440.
Então o dinheiro do precatório aqui, em tese, vai ser usado para custear aí essas pessoas de baixa renda de forma transitória que necessitam de alguma ajuda em ano eleitoral. Mas é um assunto lateral que eu não vou entrar no aspecto político aqui. Mas esse é o destino que está sendo usado por conta da deficiência orçamentária que o governo está enfrentando em decorrência de vários problemas, dentre eles a Covid-19, que parou, né, a arrecadação de uma forma geral. Então, o impacto que vai ter nos precatórios, quem vai sofrer mais são os grandes credores de precatório, que tem saída. E você também, pequeno credor, tem algumas saídas. Olha que maravilha. Se você não teve o seu crédito pago nesse ano aqui, você pode receber nos próximos 15 anos, ou então, no ano seguinte, você pode receber tudo na hora. Como? Você, com desconto de 40%. Você perdoa 40% da dívida para o Estado. E o resto você recebe. Olha que legal. Mas se você tiver, por exemplo, devendo algum imposto federal, você pode deduzir esse valor que você tem de crédito com o governo federal. As grandes empresas vão se valer disso, né? Vão fazer a dedução dos impostos que elas porventura devem, ou então deverão, por exemplo, se a empresa deve INSS e tem crédito de INSS para receber de um precatório, ela vai abater da dívida. Se o credor ele tem uma dívida de IPTU e ele tem um precatório municipal, ele pode abater do seu IPTU ou de ISS. Se um crédito, se o seu precatório é contra o Estado de São Paulo, por exemplo, e você é devedor de ICMS, você vai poder se valer da dedução aí do valor do seu precatório de ICMS. Mas é uma questão que é bastante comprometida, é bastante sinuosa, isso vai gerar muita polêmica. Então, em tese aqui, olha, para minha paróquia aqui, para os meus seguidores, que são preponderantemente trabalhadores ou da rede pública ou da rede privada, que tem o seu crédito de natureza alimentícia decorrente ou de benefício previdenciário ou da dívida pública de pagamento de salário, o impacto pode ser que não seja tão grande, tendo visto o orçamento aprovado, que há chances aí de você efetivamente receber o seu crédito. Mas, para aquelas pessoas que detêm um precatório de outra natureza que não seja alimentícia, as chances de sofrer um calote são iminentes. Então, ainda essa questão é muito nova, acabou de ser aprovada, não há muitos vídeos tratando sobre esse assunto e nem muitos estudos ainda. A doutrina e a jurisprudência não se debruçaram ainda fortemente sobre esse assunto. Há ações diretas de inconstitucionalidade já tramitando no Supremo Tribunal Federal contra a aprovação dessa proposta de emenda constitucional, tendo em vista aí que ela foi fatiada, ela não foi aprovada o texto, não foi aprovado o texto inteiro justamente pelo fato de ter sido inseridas emendas, e fica o questionamento até se pode ser aprovada proposta de emenda constitucional parcialmente contra aí a regra específica prevista na Constituição Federal. Então é uma questão que tem muito pano para manga ainda. E as cenas dos próximos capítulos nós saberemos brevemente, se Deus quiser. Então, por hora, era esse o recado que eu tinha para dar para vocês a respeito das alterações feitas aí no artigo 100 da Constituição Federal por conta aí do projeto de emenda da Constituição, que agora virou uma emenda constitucional 46 de 2021. E continue me seguindo aqui, deixe seu like, seu comentário, isso é muito importante para mim e o direito é para todos. Fique bem, um abraço.